Olá, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus e o amor de Maria esteja com você. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez nesse canal do Grupo de Oração Espírito Santo, aqui da paróquia de São Sebastião, Espera Feliz, Minas Gerais, para poder partilhar com você mais uma reflexão acerca da Palavra de Deus. Palavra essa que, como eu sempre digo, que nos alimenta, que nos dá coragem, que nos reanima, que nos faz viver e nos dá sabedoria e discernimento. E eu convido você a pegar sua Bíblia e já abrir comigo lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 14, nós vamos refletir do versículo 22 ao versículo 33. Acredito eu que essa passagem é de conhecimento de todos, é uma passagem que todos já ouviram, várias vezes. Então eu convido você a pegar sua Bíblia e abrir comigo no livro de São Mateus, nesse capítulo 14. E o tema de hoje é tenha os olhos fixos em Jesus, já fazendo uma alusão àquilo que nós vamos refletir neste vídeo de hoje. E antes de nós proclamarmos a palavra, meu irmão, minha irmã, eu quero convidar você a fazer uma reflexão comigo. Como está a humanidade na atualidade? O que nós temos vivendo? O que nós estamos vivendo? O que nós temos vivido? O que temos passado? Quais são as tempestades que estão à nossa volta? Quais são os ventos que estão soprando contra a nossa embarcação? E o porquê disso tudo que está acontecendo à nossa volta? Fazendo a reflexão para vir partilhar com vocês desse trecho da Palavra de Deus, eu cheguei à conclusão que, como eu vou dizer, não é uma conclusão difícil de chegar até ela. É coisa simples, é só abrir os olhos e observar tudo que está acontecendo à nossa volta e vermos que o mundo está em colapso. Mas por que esse colapso que o mundo vive hoje? Porque eu, pessoa humana, estou em colapso, estou em situação tempestuosa, estou vivendo uma tempestade. De todos os lados o vento sopra contra a embarcação, sopra contra mim. E as águas, as ondas são forçadas a vir bater na minha embarcação e ainda correndo o risco de fazer com que essa embarcação tombe. Mas, meu irmão, minha irmã, então por que nós estamos vivendo isso aí? Muito por conta do tema que nós vamos refletir. Tende os olhos fixos em Jesus. Nós não estamos fixando o nosso olhar no olhar de Jesus, que é a nossa meta, que é aquele que nós temos que perseguir incansavelmente até encontrar com Ele, até sentir as suas mãos nos segurando. E vamos lá proclamar a palavra, então, sem mais delongas, vamos proclamar esta palavra do Evangelho de hoje, que, repetindo, está lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 14, versículos 22 até o versículo 33. E a palavra nos diz isso, meu amado, minha amada. Logo em seguida, Jesus mandou que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, subiu à montanha a sós para orar. Anoiteceu e Jesus continuava lá sozinho. O barco, entretanto, longe da terra, era atormentado pelas ondas, pois o vento era contrário. Era atormentado pelas ondas, pois o vento era contrário. Nas últimas horas da noite, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos viram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Mas Jesus logo lhes falou: "Como coragem, sou eu." E Jesus logo lhes falou: "Coragem, sou eu. Não tenhais medo." Então Pedro disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." Ele respondeu: "Vem, Pedro."
Pedro desceu do barco e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, sentindo o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus logo estendeu a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento cessou. Os que estavam a bordo no barco ajoelharam-se diante dele, dizendo: Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, meu amado e minha amada. Meu irmão, então, seguindo a nossa reflexão acerca desse texto bíblico, e vendo essa questão da humanidade que a gente fala que está em colapso, porque nós estamos também em colapso, estamos enfrentando tempestades, ventos contra fazem com que as ondas se batam sobre a nossa embarcação, sobre nós, sobre a nossa casa, sobre sobre o nosso dia a dia, sobre o nosso trabalho, sobre toda a nossa vida. Então, eu separei, fiz alguns passos para que a gente pudesse compreender melhor esse trecho e aquilo que nos acontece. Então, eu separei em partes a nossa reflexão de hoje. Uma primeira parte que eu separo são... só para contextualizar, meu irmão, a gente começa a ler aqui e vê que tem uma sequência, tem um antes, até a leitura começa logo em seguida, significando que teve alguma coisa antes. E que coisa é essa? É aquele milagre que Jesus faz de multiplicar os pães e os peixes e alimenta aproximadamente 5.000 pessoas. Então, logo depois disso aí, Jesus ordena aos discípulos, entrem no barco e vão para o outro lado do mar, que eu vou ficar por aqui, despedindo a multidão e depois eu encontro com vocês. E assim foi feito, assim os discípulos caminharam. E lá pelas tantas da madrugada, os ventos sopravam forte contra a embarcação e faziam com que as ondas batiam fortemente nessa embarcação. Imagino eu o desespero, o medo daqueles homens que ali estavam dentro daquele barco. E eis que Jesus aparece. Mas essa primeira parte, somos nós estamos sofrendo, como eu já disse, repetindo o que eu já disse, estamos sofrendo hoje tempestade à nossa volta. Nós estamos lá no nosso barco, mas ventos têm soprado as ondas contra o nosso barco. E às vezes nós ficamos pensando, preocupados, com grandes coisas. Às vezes estamos vivendo agora esse momento de pandemia, de doença, esse vírus que tem tirado o nosso sossego, tem tirado a nossa paz. Isso é uma forte onda que bate sim contra o nosso barco. Mas existem também aqueles ventos que acontecem no dia a dia que vão soprando ondas contra o nosso barco e a gente acaba nem percebendo, porque é do nosso dia a dia. Uma rede social que a gente usa mal usada, a internet que a gente usa mal usada, a fofoca que nós fazemos, as intrigas que nós fazemos, os pecados que a gente comete sem perceber às vezes que estamos cometendo. Isso também são ventos fortes, são ventos que sopram contra nós e fazem com que nós percamos o foco, desviemos o nosso olhar do olhar de Jesus. Então, uma primeira parte das ondas da tempestade que está na nossa vida. Uma segunda parte é Jesus vindo até os discípulos, vindo até a embarcação, caminhando sobre as águas. É engraçado, né? Jesus, ele é cheio ele prega peças, digamos assim, no bom sentido da palavra, nos discípulos, E é interessante nós vermos um trechinho aqui que fala que Jesus foi para o monte orar sozinho. E Jesus ora
Sempre que Jesus ora, alguma coisa acontece, né? Jesus orou, e o que aconteceu? Jesus saiu caminhando sobre as águas. Olha só a maravilha, coisa impossível do homem fazer, Jesus fez, caminhou sobre a água como se estivesse caminhando sobre uma superfície sólida, como essa mesa aqui é sólida, Jesus caminha sobre as águas como se estivesse caminhando sobre uma superfície sólida. Poder da oração, meu amado, minha amada. Poder da oração na vida do crente, na vida do cristão, na nossa vida, ela é isso aí. Ela tem esse poder, a oração tem esse poder de transformar o impossível no possível. E Jesus nos mostra isso, né? E ele se revela àqueles homens mais uma vez. Ele se revela a nós mais uma vez, sendo o Filho de Deus. Uma outra parte é a ação de Pedro. Vê Jesus, Jesus fala que não é um fantasma, que era ele que estava aproximando, sou eu. E Pedro fala, Senhor, se és tu mesmo, ordene que eu vá até a ti, andando sobre as águas também. E Jesus fala, vem. Olha só a atitude de Pedro, aquela atitude de desconfiança. Ele não confiava 100%. Por quê? Ele falou, se é o Senhor, ordene que eu vá. Se é. Esse se representa muita coisa. Coloca uma interrogação na fé de Pedro naquele momento. E Jesus fala, vem. E para confirmar isso que eu estou dizendo, o que acontece com Pedro quando ele começa a caminhar sobre as águas? O primeiro vento que bate no corpo de Pedro, que ele sente, ele começa a ter medo e vai afundar. Meu irmão, minha irmã, não acontece isso com a gente muitas vezes? Nós, muitas vezes, também não confiamos o bastante e às vezes queremos desafiar Jesus. Fala assim, Jesus, se tu és mesmo o Senhor, faça isso, faça aquilo. Nós não fazemos isso quase que a todo tempo, desafiando Jesus, acreditando sem acreditar, acreditando, desacreditando, não tendo uma fé firme, sólida, completa. Não foi isso que Pedro fez? Desafia Jesus, se é o Senhor, faça com que eu vá até aí andando também sobre as águas. E quando ele sente o vento, a tempestade, ele começa a afundar. Ele começa a afundar e perde o foco mais uma vez. Desvia o seu olhar do olhar de Jesus por conta do vento que o toca e ele perde o foco. E perdeu o foco, o caminho é esse, afundar. Mas uma outra ação de Pedro, muito interessante. Ele se redime daquilo que ele tinha, daquela falta de fé do momento anterior, né? Ele olha, ele vê Jesus e grita, né? Jesus, salva-me. Senhor, salva-me. E Jesus estende a mão para ele, segura nas mãos de Pedro. Eu fico imaginando a cena, né? Jesus abraçando Pedro e levantando Pedro daquela água onde ele estava afundando. E olha nos olhos dele e Pedro cruza o seu olhar com o olhar de Jesus. E ali acontece uma coisa. Ali acontece uma transformação. E Jesus vira para Pedro e fala, por que duvidaste? Homem de pouca fé, por que você me desafiou? Porque você disse, se és tu, Senhor, faça com que eu vá até aí, andando sobre as águas. Por que você não acreditou de primeira? Sou eu vim até você. E porque Jesus vai até os discípulos, né? Ele sai do local onde está, vai caminhando sobre as águas, aonde estavam os discípulos naquela embarcação. E Jesus faz isso conosco, meu irmão, minha irmã. Todas as vezes que nós estamos afundando, que nós gritamos, Senhor, salva-me, Ele olha para nós. Homem de pouca fé. Michel, que fé que você tem. Pouca fé. Que fé fraca que você tem. Por que duvida? Por que duvida que eu vou até você? Por que duvida que eu calo a tempestade da sua vida? Essa, meu irmão, minha irmã, é uma reflexão que nós temos que trazer para nós no dia de hoje, com essa atitude de Pedro e com a resposta de Jesus para a atitude de Pedro. Mesmo que os ventos, uma vez que eu olho para o olho de Jesus, uma vez que meus olhos fitam os olhos de Jesus, nós estamos na direção correta. Nós não vamos
nos incomodar com o vento que toca o nosso corpo. Nós não vamos nos incomodar com as ondas que batem contra nós, que se debatem contra nós, porque nós estaremos mirando a nossa meta, que é Jesus. Estaremos com os olhos no nosso foco, que é Jesus, que é o autor de toda a salvação, que é o autor de todo o milagre, inclusive de andar sobre as águas, de multiplicar os pães, de curar doentes, de ressuscitar mortos. Então, não desviemos os nossos olhos dos olhos de Jesus. E, para finalizar essas ações, essa divisão, vem uma última parte. Jesus e Pedro entrando dentro do barco. O que a palavra de Deus nos fala quando isso acontece? Eu vou até repetir o versículo. Os que... Aonde? Assim que subiram no barco, o vento cessou. Jesus está no seu barco, meu amado. Jesus está no seu barco, minha amada. Ele está no seu barco e o vento vai cessar. E mesmo que esse vento talvez demore um pouco para cessar, Jesus está com você. Ele não te desampara, ele não te abandona. Mas esse vento vai passar. Esse vento vai passar. Desde que você também não tire o seu olhar do olhar de Jesus. Não desvie do foco. Não desvie do foco. Entenda como os discípulos entenderam e chegaram a proclamar: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. E ele não vai deixar com que essa tempestade que está à nossa volta dure eternamente, dure para sempre. Uma hora ela vai acabar. E quando ela acabar, vem a bonança. A gente sabe, depois da tempestade sempre vem a fartura, vem a alegria. Pode o choro durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, nos diz o salmista. Porque nós temos que voltar os nossos olhos para Jesus. Voltando os nossos olhos para Jesus, essa alegria ela virá e ela será plena. Meu irmão, minha irmã, vamos orar junto comigo nesse momento, para que nós possamos, pela graça do Espírito Santo, que habita no nosso coração, que nós possamos sempre estar com os olhos fixos nos olhos de Jesus, nos olhos do nosso Senhor. Se você assim quiser, inclina sua cabeça por um instante, feche seus olhos e repita comigo: Senhor Jesus, eu te peço, envie sobre mim a graça do Teu Espírito Santo, para que eu possa, Senhor, não desviar o meu olhar de Ti, fixar os meus olhos em Ti, Senhor. Eu não quero fixar, Senhor, os meus olhos em outras coisas, a não ser nos Teus olhos. Eu quero estar me vendo, Senhor, vendo o meu reflexo dentro dos Teus olhos, Senhor. Me dá essa capacidade. Me dá, Senhor, o dom da fé, para que eu não duvide, para que eu não te desafie, não te coloque à prova, Senhor. E confie plenamente na Tua bondade, na Tua misericórdia. Vem, Senhor Jesus, em meu auxílio. Sozinho eu não consigo caminhar. Sozinho eu não posso andar, Senhor. Me faça, se necessário for, andar sobre as águas para chegar até Ti com mais rapidez, Senhor. Eu quero, Senhor, ser Teu. Eu não quero desviar os meus olhos de Ti. Não deixa, Senhor. Eu quero ter os meus olhos voltados para o Senhor. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, vamos ficando por aqui na nossa reflexão de hoje e eu convido você a compartilhar esses vídeos que são postados no nosso canal do YouTube com as pessoas que você ama, com as pessoas que estão próximas a você. E eu te desafio, como Pedro fez com Jesus, eu agora te desafio. Às vezes nós compartilhamos tantas outras coisas pela internet, pelo WhatsApp, no Facebook, nas redes sociais, e aquilo que é bom a gente não faz, a gente não compartilha. Às vezes a gente compartilha piadinhas, vídeos engraçados, memes, que é moda, mas coisas que edificam, às vezes a gente fica com vergonha. Então eu convido a você, compartilhe, né? Diga para os seus que existe um canal no YouTube do Grupo de Oração Espírito Santo, Espera Feliz, Minas Gerais, que tem levado a palavra de Deus, que tem
trazido a palavra de Deus até você. Compartilhe, não deixe de fazer isso. Você fazendo isso, você também é um evangelizador. Porque uma vez que nós do Grupo de Oração Espírito Santo, os pregadores que têm postado suas pregações nesse canal, levam a palavra de Deus até você, e você fazendo a transmissão disso, você também está sendo evangelizador. Então, cumpra com a sua missão de disseminar a palavra de Deus. Como Jesus disse, quando ele sopra o Espírito Santo sobre os discípulos, logo depois da sua ressurreição, ele sopra o Espírito Santo e fala: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho. Então, tá aí. A ordem não é minha, é do próprio Jesus. Deus abençoe, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau!